Ser uma negra, cientista e jovem liderança envolve enfrentar vários desafios e múltiplas formas de preconceito e discriminação. E isso inclui obstáculos como a falta de acesso à educação, falta de lideranças negras e também os estereótipos que cabem na sociedade e também na comunidade científica. Quantas mulheres na família de vocês, elas são cientistas e líderes? Então, eu tenho como exemplo as mulheres da minha família. A começar pela minha bisavó, que era benzadeira. Então, se formavam filas e filas atrás dos seus banhos de folhas e rezas. Logo, essa cultura de embranquecimento da população negra, ela também acabou afetando a minha família, porque essas heranças ancestrais, elas foram apagadas com o passar do tempo. E é fundamental a gente reconhecer que essas mudanças sociais, elas ao longo do tempo impactaram a vida e a trajetória de mulheres e especialmente as mulheres negras. Muitas vezes, essas críticas infundadas que nós recebemos, elas acabam ignorando o contexto histórico, social da desigualdade de gênero e de opressão. Bom, prazer, meu nome é Gabriele Moreira, eu sou física médica, mestra em tecnologia nuclear e doutoranda, e atualmente eu sou presidente da Women in Nuclear Brasil, e eu exerço o cargo de também conselheira no Comitê Global de Mulheres no Setor Nuclear. Então, quando a gente fala dessa minha trajetória, eu não posso esquecer que são muitos desafios que eu enfrento e que eu continuo enfrentando. E eu estou aqui para afirmar que superar esses desafios também é possível. Logo, eu também trago, na minha experiência, o exemplo da minha avó. Bom, a minha avó, na época dela, ela é viva até hoje, mas ela tinha somente duas opções. Ou ela continuar naquela região que ela morava, com o básico do básico e criar seus filhos, ou se mudar para uma capital, que era Salvador, e ser mais uma mulher negra lavadeira. E pasmem, o que vocês acham que ela escolheu? Ela queria uma mudança. Porém, essa mudança para ela aconteceu quando ela foi para Salvador. E ela foi lavar roupa de pessoas brancas. E é importante vocês compreenderem que, no passado, as opções feitas que eram para as mulheres negras, elas eram limitadas, devido à desigualdade social, econômica e de gênero. E muitas vezes essas mulheres, elas foram forçadas a escolher trabalhos braçais, elas serem mal remuneradas e enfrentar vários obstáculos, como os obstáculos do acesso à educação e também sobre a baixa oportunidade de objetivos profissionais. No ano em que minha avó nasceu, em 1937, o acesso à educação, ele era restrito. E pessoas como ela estavam cerceadas a frequentar escolas. Já no período em que eu nasci, em 1992, eu já estava colhendo os avanços das políticas públicas da educação. Então, com 4 anos, eu já estava dentro da escola, tendo aula, né? Então, em 2013,
eu ingressei na universidade pública. Em 2012, a lei das cotas, elas foram aprovadas para as universidades federais. Então, eu consegui usufruir, né, das cotas, das políticas públicas da educação durante a minha trajetória. E eu me lembro, até hoje, como foi a matrícula na universidade. Eu fui com a minha mãe, a gente pegou uma fila enorme, era muito cedo. E lá, na fila, minha mãe estava muito feliz. Eu era a primeira pessoa na minha família a entrar na universidade pública. Então, depois que eu fiz a minha matrícula, nós fomos conhecer a universidade. A minha mãe nunca pisou numa universidade. E aí a gente foi ver os laboratórios, as salas de aulas. E tinha ar-condicionado nas salas de aula. Eu estava naquele momento vivendo o processo, experimentando também da reestruturação das universidades públicas. E é crucial ressaltar que quando a minha avó saiu do Recôncavo da Bahia, ela saiu para trabalhar como lavadeira. E quando eu saí de Salvador, eu fui estudar na Universidade Federal de Sergipe, eu saí de casa para estudar. Me beneficiando do programa de cotas, eu ingressei na universidade, eu concluí a graduação e após que eu concluí a graduação, eu me mudei para São Paulo. E quando eu me mudo para São Paulo, eu fui estudar na Universidade de São Paulo, a tão famosa USP. E lá, o mundo se abriu para mim. Porque uma jovem negra que morava na periferia de Salvador, ela se interessava por um assunto tão incomum, que era a área nuclear. Então, quando eu estava no ensino médio, um professor de física, ele estava me explicando que a luz, ela se comportava como onda e como partícula. E isso aí me gerou uma curiosidade. Eu falei, nossa, eu tenho que estudar isso me gerou interesse. E eu fui estudar física nuclear aplicada. Em 2022, eu fui contemplada com a bolsa Marie Curie da Agência Internacional de Energia Atômica. A Marie Curie é a única pessoa no mundo que tem 2 prêmios Nobel. E é voltado para a área nuclear também, os prêmios Nobel dela. Em 2023, eu colaborei para a fundação de um grupo de afinidade de mulheres negras na área nuclear, chamado MUNAM. E atualmente eu sou a presidente do Mulheres Nuclear na área do Brasil. E em 2024 eu conheci o Museu Curie, em Paris, na França, em março de 2024. E lá eu tive a oportunidade de ter acesso àquele laboratório que escreveu a ciência mundial. E não só isso, eu vi os equipamentos da física, eu vi os laboratórios, os experimentos que a Marie Curie utilizou. E naquele momento passou um filme na minha cabeça, entre o passado, o presente e o futuro. É notável a quantidade de desafios que eu ainda enfrentei e ainda vou enfrentar durante a minha trajetória como uma jovem liderança enquanto uma cientista. Então, fazer a área nuclear pensar como um ambiente diverso e inclusivo é um grande desafio para a sustentabilidade. A minha geração, ela tem um pilar essencial, a sustentabilidade. Então, garantir que o futuro seja viável, seguro para o nosso planeta inclui também a minha geração. E nesse contexto de ser uma liderança jovem, busca em mim também e para a minha geração uma força vital, trazendo a energia, a inovação e uma perspectiva desafiadora também para a área ambiental e para o desenvolvimento sustentável. Vocês sabiam
que a energia solar ela é nuclear? E que os exames de raio-x, que alguns de vocês também já utilizaram, envolvem a área nuclear aplicada? E o tratamento de câncer, a radioterapia, por exemplo, também é a área nuclear aplicada. Bom, a minha formação em física, ela vai transcendendo o conhecimento técnico. Ela vai além, porque as pessoas da minha família jamais imaginariam ter acesso a essa quantidade de informação que eu tenho. E qual é o meu objetivo? Conscientizá-las, até porque elas fazem parte da minha família. E no dia a dia, nós nos questionamos de como transformar o ambiente que estamos inseridos e como dialogar com tantas gerações. Um dos caminhos que eu escolhi foi unir mulheres negras, formar o coletivo MUNAM, colaborando no acolhimento, na liderança, passando informações, desenvolvendo essas mulheres. E através do coletivo MUNAM eu acabei me fortalecendo e também busquei a organização global, que é o Homem em Núcleo. A Homem em Núcleo ela tem 3 pilares, que é a igualdade de gênero, mudanças climáticas e geração jovem. Então, assim, eu comecei a perceber de como eu também podia incluir, melhorar e viabilizar todo o meu conhecimento que eu tenho adquirido durante esse tempo. Então, a construção de eventos científicos que envolvam meninas, mulheres na área das ciências exatas, principalmente na área nuclear, é de fundamental importância, porque o último censo da educação, ele trouxe um dado importante: a baixa participação de meninas na área das ciências exatas. Logo, pensar em incluir essas meninas é de fundamental importância. E a minha geração, ela tem um compromisso. E essa criatividade dessa nova geração, a gente tem a oportunidade de implementar práticas sustentáveis em toda a sociedade e também criar políticas públicas através de iniciativas. Investir na capacitação de jovens e no empoderamento desses jovens é de fundamental importância, porque assim a gente consegue ter coragem e determinação e romper com paradigmas obsoletos e adotar soluções inovadoras. Portanto, essa combinação de sustentabilidade, de jovem liderança, não é apenas desejável, ela sim é essencial. Juntos podemos construir um futuro onde o desenvolvimento humano e a preservação ambiental, elas vão caminhar lado a lado, garantindo que as próximas gerações elas consigam herdar um mundo melhor, mais equilibrado. O momento de agir é agora, e a juventude ela está pronta para essa transformação.